Olá, tudo bem? Eu me chamo Regis Rosa, eu sou médico intensivista e membro do Instituto Latino-Americano da sepsi. Nos próximos minutos, eu conversarei com vocês sobre um tópico que considero extremamente relevante para profissionais de saúde, que é o pós-alta do sobrevivente de sepsi. As taxas de mortalidade relacionadas à sepsi, elas vêm decaindo nas últimas décadas em virtude de uma melhoria da qualidade assistencial. Cada vez mais pacientes sobrevivem a uma hospitalização por sepse e retornam ao seu domicílio. Contudo, esses melhores resultados assistenciais, eles trazem novos desafios, uma vez que consideram que os desfechos de curto prazo, especialmente a mortalidade intra-hospitalar, eles são análogos à ponta de um iceberg, que muitos pacientes sobreviventes de sepse, eles apresentam novas incapacidades, como incapacidades físicas, incapacidades cognitivas ou incapacidades psicológicas ou psiquiátricas, que são tipicamente subdiagnosticados, duradouros e trazem um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, e também um grande impacto aos sistemas de saúde. E como já diria o filósofo Platão, morte nem sempre é a pior coisa que pode acontecer no indivíduo. Os próprios pacientes sobreviventes de sepse e de outras doenças críticas consideram que quadros como dependência física em nível grave, quadros de incontinência, quadros de dor crônica intratável, quadros avançados de disfunção cognitiva e quadros de isolamento social, e são considerados até mesmo piores do que a própria morte. Nesse contexto, nós temos a definição de síndrome pós-cuidados intensivos, ou PICS, do inglês Post-Intensive Care Syndrome, também conhecida como síndrome pós-sepse, se for nesse contexto do paciente sobrevivente de sepse. A síndrome se refere a incapacidades que pioraram ou que são novas decorrentes aqui do quadro de infecção grave, quadro de sepse. E chama a atenção que essas incapacidades elas podem acometer a saúde física, a saúde mental e a cognição de pacientes que recebem alta do hospital. E chama a atenção também na definição que os familiares de pacientes com sepse, eles também podem sofrer as sequelas da sepse, principalmente relacionadas à saúde mental, aqui com sintomas de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático ou até mesmo luto patológico, ou por ter perdido o ente querido, ou eventualmente pelo todo o estresse de ter passado junto com seu familiar por um momento tão difícil como é uma hospitalização por sepse. Se nós avaliarmos as taxas de mortalidade no pós-alta do paciente com sepse, os dados são bastante alarmantes. Nós pegarmos um quadro temporal aqui de 1 ano, nós temos estudos demonstrando taxas de mortalidade que variam de 10% a 40%. Se o nosso período de observação for expandido para 2 anos, essas taxas de mortalidade podem acometer até mesmo 50% daqueles pacientes que receberam alta hospitalar após um quadro de infecção grave. Chama atenção também a questão da readmissão hospitalar e dos custos. No quadro à esquerda, nós podemos notar que sepse é campeã de rehospitalização precoce nos Estados Unidos, aquela rehospitalização que ocorre nos primeiros 30 dias, com taxas que giram em torno de 12%, que é praticamente o dobro do segundo colocado, que é a insuficiência cardíaca. E chama atenção que essas rehospitalização por sepse, elas estão associadas a um elevado custo, com um custo médio em torno de $10.000 por paciente aqui readmitido após uma internação por sepse. E outro dado bastante interessante é o fato de que grande parte dessas rehospitalizações por sepse, elas ocorrem em decorrência de quadros potencialmente preveníveis, como é o quadro de uma nova infecção, até mesmo uma nova sepse, que é a principal causa de rehospitalização no paciente com sepse, mas também de quadros de descompensação de comorbidades, descompensação de insuficiência cardíaca, descompensação de doença pulmonar obstrutiva crônica, eventualmente uma insuficiência renal aguda em decorrência de uma toxicidade medicamentosa, ou até mesmo uma pneumonia por aspiração em decorrência de um quadro de disfagia. Então, chama atenção pelo fato de que muitas dessas rehospitalizações pós-sepsia são preveníveis. Outro ponto que chama atenção no paciente sobrevivente de sepse é o risco aumentado para reinfecções. Não se sabe ao certo
o mecanismo, mas se sabe que os pacientes que apresentaram o quadro de sepsis, eles apresentam uma disfunção imune que os tornam suscetíveis a novos quadros infecciosos. E muitas vezes essas reinfecções ocorrem ainda durante a hospitalização índice do paciente com sepsis, levando a quadros de reinternação da UTI, por exemplo, infecções nosocomiais que são tipicamente difíceis de se tratar. Esse estudo ele é bastante interessante, que eu estou demonstrando nessa slide, porque ele compara pacientes que tiveram uma hospitalização por sepsis com pacientes que tiveram hospitalização por outras doenças clínicas comuns, né, pareados aqui por severidade. E chama a atenção que os pacientes que tiveram uma hospitalização por sepsis, eles apresentam uma taxa significativamente maior de rehospitalização por infecção. Esse é um dado bastante interessante também. E chama a atenção que os pacientes que estão na hospitalizando por uma infecção e que tinham hospitalizado anteriormente por sepse, eles costumam apresentar patógenos como agentes causadores, são tipicamente mais complexos e que têm uma chance maior de apresentarem mecanismos de resistência antimicrobiana. Então, isso é um ponto que é importante ter em mente. Se eu estou tratando de uma rehospitalização em um paciente que teve uma hospitalização índice por sepse, eu tenho que ter em mente que eu posso estar diante aqui de patógenos de difícil tratamento. Outro ponto bastante interessante é o fato de que muitos dos sobreviventes de sepsis apresentam alguma incapacidade, seja no domínio físico, de saúde mental ou cognição. E chama a atenção que essas incapacidades elas são tipicamente subdiagnosticadas e duradouras. Nós pegarmos aqui nesse estudo Qualidade de Vida pós-alta da UTI, que é um estudo que tem mais de 500 pacientes aqui que foram acometidos por sepse, nós podemos ver que 3 meses depois da alta hospitalar, em torno de 1/3 desses pacientes apresentam dependência física funcional nível moderado a grave, ou seja, são pacientes que dependem de cuidados especiais, de cuidadores aqui nos primeiros 3 meses após a alta do hospital. Se nós pegarmos o ponto de corte de 6 meses, nós temos que em torno de 23% apresentam sintomas de ansiedade, em torno de 19% apresentam sintomas de depressão, e em torno de 14% apresentam sintomas de estresse pós-traumático, que são valores consideravelmente maiores do que na população geral. E um dado bastante alarmante é a taxa de disfunção cognitiva desses pacientes um ano pós alta hospitalar, que gira em torno de 70%. Aqui eu estou tratando de disfunção cognitiva em nível pelo menos leve, mas chama a atenção que isso é um dado, é uma incapacidade muito relevante que pode prejudicar significativamente a qualidade de vida do paciente sobrevivente de sepsis. Frente a esses desfechos preocupantes no período pós-alta hospitalar, nós nos perguntamos o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. E quando a gente pensa um pouquinho mais a fundo sobre o tema, a gente chega à conclusão que as ações não se restringem ao cuidado do paciente no pós-alta. Até mesmo antes da hospitalização por sepsis, a gente pode pensar em medidas que podem impactar esse período pós-alta, como, por exemplo, a própria prevenção de infecções, né, como vacinações, prevenir fatores de risco para infecções e também a identificação precoce para um adequado manejo, para um adequado diagnóstico cada vez mais preciso e mais precoce, e vão levar a um tratamento também adequado, preciso e também extremamente rápido para o nosso paciente com sepsis. Esses aspectos aí já no hospital, eles vão contribuir aqui para a melhoria dos desfechos em longo prazo, assim como a própria prevenção de sequelas físicas, cognitivas e de saúde mental, que pode ocorrer ainda durante o manejo do paciente com sepsis, como, por exemplo, através da aplicação de um bundle de liberação da ventilação mecânica, a minimização à exposição a sedativos, principalmente a sedação profunda e prolongada, a mobilização precoce, a prevenção de delírio nesses pacientes, da disfunção cerebral aguda relacionada à sepse, também a proteção aqui da saúde mental dos pacientes e também de seus familiares aqui pode impactar de uma maneira significativa o período pós-alta. E no período pós-alta é importante que nós possamos lançar mão de medidas como identificação de pacientes em risco para sequelas pós-sepse, porque nós poderemos assim traçar um plano de reabilitação e
agir de uma maneira precisa nas necessidades dos pacientes, porque alguns vão apresentar muito mais disfunção física, outros mais disfunção cognitiva, outros algum problema relacionado à saúde mental, alguma combinação desses fatores. É importante que o paciente ele receba uma reabilitação aqui multidisciplinar adequado de acordo com os sintomas que ele está apresentando. E até nesse contexto, a última diretriz da Surviving Sepsis Campaign, ela recomenda pela primeira vez em uma de suas edições, né, cuidados voltados para a melhoria de desfecho de longo prazo do paciente sobrevivente de sepsis. Está certo que a maioria das recomendações ou se tratam de boas práticas assistenciais ou se tratam de recomendações baseadas em baixo grau de evidência. Contudo, na minha opinião, essas recomendações já representam um grande amadurecimento da diretriz e do próprio cuidado de sepsis. A gente não está pensando apenas agora, né, na sobrevivência do paciente, mas também em formas de reabilitá-lo e fazer com que ele retorne da melhor forma possível para a sociedade. Nesse sentido, a diretriz da Surviving Sepsis Campaign, ela recomenda o uso de handoff no processo de transição do cuidado, da UTI para a enfermaria, da enfermaria para o domicílio e para o cuidado ambulatorial. A diretriz também recomenda o uso de programas de transição de cuidados intensivos de acompanhamento pós-UTI, a adoção de reconciliação medicamentosa, a triagem e suporte social, o estabelecimento de plano de reabilitação ainda no hospital para que o paciente possa seguir esse processo aí, ele vai para casa, vai para assistência primária de saúde. Também a diretriz recomenda o apoio por pares, que é aquele apoio de paciente para paciente e também de familiar para familiar, aqui onde eles vão compartilhar experiências. Então é muito bom ter o apoio de quem já passou por aquela situação de estresse. E a gente não pode esquecer da educação. O paciente e seu familiar, eles têm que conhecer a sepsis e têm que conhecer quais são os desafios aqui, né, da reabilitação de longo prazo. Até nesse sentido, nós temos alguma evidência. Esse estudo é bastante interessante, um estudo de corte retrospectivo com 189 participantes que mostrou que um programa aqui de transição de cuidados, e quanto maior a adesão a esse programa aqui, melhores foram os desfechos do paciente. É interessante que esse programa ele incluía a utilização medicamentosa, que é a reconciliação medicamentosa para os pacientes, a triagem e o tratamento de incapacidades físicas, de problemas relacionados à deglutição, de problemas relacionados à saúde mental, a antecipação e o monitoramento de comorbidades, então principalmente aqui prevenindo a descompensação de comorbidades comuns dos pacientes, como insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica ou diabetes, por exemplo, e também o alinhamento do cuidado com as preferências do paciente. Quanto maior for a adesão a essas recomendações, menor foi o risco aqui de um desfecho composto de rehospitalização ou mortalidade. E nós temos, inclusive, uma evidência aqui de um ensaio clínico randomizado, publicado em 2022, com 691 participantes, no qual uma intervenção com múltiplos componentes aqui para a transição do cuidado do hospital para domicílio do paciente com sepsis, que envolvia aqui reconciliação medicamentosa, avaliação e tratamento de novas incapacidades, monitoramento, né, e atuação, né, em potenciais quadros de descompensação de comorbidades e também os cuidados paliativos. Essa intervenção se associou a uma redução de 20% no risco de um desfecho composto de rehospitalização ou morte pós-alta-hospitalar no paciente com sepsis. E quando a gente está tratando da reabilitação do paciente com sepsis, é muito importante pensar no papel da família como grande aliada aqui na reabilitação do paciente, porque se nós analisarmos o contexto do paciente sobrevivente com sepsis, nós podemos facilmente concluir que é um paciente frágil, com um grande risco aqui de estresse emocional, de disfunção cognitiva e de estresse financeiro. E tudo isso o torna extremamente dependente aqui da sua rede de apoio, e o familiar é o principal membro aqui dessa rede de apoio do paciente sobrevivente de sepsis. E nesse sentido é fundamental nós possamos atender às necessidades desses familiares cuidadores, tanto prestando assistência e suporte para que ele possa lidar com os problemas relacionados à sua saúde mental, como também o próprio processo de educação em relação à reabilitação pós-sepse, o envolvimento nesse processo de tomada de decisão relacionada à reabilitação, o suporte emocional e também o suporte social. Nesse contexto de educação, é muito importante
E o Instituto Latino-Americano da Sepsi tem a iniciativa do reabilitasepsi.com.br, que é um website com conteúdo educativo, gratuito, que ele foi desenvolvido por profissionais de saúde da equipe multidisciplinar e também por pares, né, pares de pacientes, por pares de familiares de pacientes com sepsi, e dão dicas muito relevantes em relação a vários tópicos aqui que são pertinentes aqui em relação ao pós-alta relacionado à sepsi, como organização com medicamentos, prevenção de quedas. Aqui são só alguns exemplos: cuidados com a pele, prevenção de úlceras de pressão, cuidado do paciente frágil no banho, por exemplo. Então são todas dicas aqui bastante relevantes. Fica aqui o meu muito obrigado pela atenção durante a apresentação. Até a próxima.